precisamos do choque. E quando eu digo assim, precisamos do choque, né? Não quero fazer brincadeira aqui com choque elétrico, essas coisas assim, mas o que eu quero trazer é uma reflexão sobre como não nos chocamos, como as tecnologias elas têm nos protegido, como esse meio de comunicação, esse meio de troca de informações tem feito com que o modo como a gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com as coisas, tem se dado muito por essa proteção que o celular, que as telas fazem. E o choque, ele é algo necessário para que a gente pare, pense, reflita, perceba de uma outra maneira que não seja aquela percepção rápida, aquela percepção que ela é dada, né, que ela já é toda moldada para que você apenas consuma, para que você apenas reaja ou já haja do jeito que foi programado, né? Então, nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão a partir desse livro, A Crise da Narração, do filósofo Byung-Chul Han, né, em que ele fala exatamente do choque ao like. E para poder, né, relacionar essa ideia da falta do choque, ou de como a nossa sociedade é muito orientada pelo like, ou pela anestesia, ou por uma espécie de expulsão, de evitar qualquer outro, né, qualquer outra coisa que nos abale, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, sendo que na primeira eu vou falar sobre essa tela que protege demais, sobre o narcisismo e a expulsão do outro, e finalizar com essa ideia do choque ao like. Então, vamos lá? Quando eu falo aqui das telas, eu não quero generalizar, né, e também criar aquele maniqueísmo sobre todas as telas não prestam, que as coisas não servem, que a tecnologia é errada, ou a gente tem que evitar ao máximo. Não é nesse sentido. É mesmo para a gente refletir que relação que a gente está construindo com as tecnologias. Então pensar que as telas que protegem é pensar que também nem sempre as telas protegem, nem sempre elas se propuseram a se proteger, a nos proteger no caso, né, a nos proteger desses choques. E aí eu começo pelo cinema, né? O cinema, ele tem por si, lá no começo, a ideia de nos chocar, né? Fazer o filme aqui, né? Quando pensava-se lá no começo, né? Assim, quando começar a ter os cinemas de fato, né? No começo do século XX, a ideia do cinema era com que as pessoas entrassem em contato com algo diferente, com algo novo, com um ritmo, com uma forma, com maneiras diferentes de você contar a história, de você apresentar alguma coisa, e vai se criando maneiras de construir, né, essas narrativas, de preenchê-las, de dar vida, né, dessa outra forma como surgiu. Então, o cinema, ele tem a tela. A gente, quando eu digo, né, nos nossos antepassados, assistiam aquilo daquela maneira, como se fosse, vou ao cinema para eu me chocar, para eu entrar em contato com o novo. E quando eu falo me chocar, não necessariamente com algo drástico, com algo muito diferente, né, assim, mas é aquela ideia de você se dispor a entrar em contato com o novo, a você, né, se dispor a uma experiência de maneira aberta, né, de maneira que você vai sair do cinema e você vai refletir sobre aquilo, você vai pensar, você vai conversar, você vai então fazer com que aquela experiência vivida, ela te afete de alguma maneira, né? Você não simplesmente fica passivo, você vai reagir, né? Você vai lidar com aquilo, você vai mudar aquilo, você vai, enfim, fazer uma série de coisas que é isso, né? Assim, que faz parte da experiência humana, que é você pegar aquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que vai te gerar um sentimento, algo que vai te deixar desconfortável de alguma maneira, que é o processo de aprendizagem, né? É o processo de transformação, e fazer algo daquilo, e fazer algo disso que a gente aprende. Seja algo que pode ter um caráter mais próximo de uma espécie de trauma, e aqui não romantizando, né, idealizando os traumas ou alguma coisa assim, mas entendendo que experiências, né, que não são confortáveis fazem parte. Não compreender um filme, não compreender alguma coisa, né, ser impactado, muitas vezes é importante para a gente refletir, aprender a lidar com coisas diferentes e por aí vai. Então, quando a gente fala sobre as telas que protegem, é porque quando a gente olha a nossa relação, por exemplo, com o próprio cinema, com o filme, com série, com todas essas coisas,
mudou muito a nossa relação, né? Você não mais assiste um episódio de uma série, você maratona, você assiste duas, três, quatro. Eu falo isso até mesmo porque eu faço isso, né? A gente não, se você não para você se atentar ao que a gente está fazendo, você vai lá e maratona, assiste a tarde inteira, o dia inteiro uma série. E isso, né, é exatamente esse evitar. Né, é esse evitar. Porque você para, né, depois para pensar sobre aquilo que você viu tantos episódios atrás, ou aquilo já passou, ou aquilo já deixou. Ou você vai no cinema, né, e ao final do filme, quando você não entendeu alguma coisa, você não para refletir. Você vai procurar no Google, vai procurar em algum lugar uma explicação sobre aquilo que você não entendeu. Por que que você vai procurar aquilo? Por que você não para um instante para refletir? Às vezes, talvez, realmente você não tenha, né, algum repertório cultural que foi demandado, né, para compreender algum aspecto X, Y do filme, mas às vezes vale a pena parar um pouco para tentar entender o que que eu não entendi. Quando eu digo entender o que eu não entendi, é exatamente essa dimensão paradoxal da aprendizagem. É você parar para perceber, compreender o que você ficou incomodado, né? O que ali te deixou desconfortável, o que talvez passou batido, o que você acha, né, assim que não foi significativo ou que foi, por que foi significativo para você e para outra pessoa será que não foi? Não como se houvesse um sentido único, porque uma obra de arte ela não tem sentido único, ela tem múltiplos sentidos. Essa é a proposta das obras de arte, né? O autor ele provavelmente tem um objetivo, tem um sentido, mas a ideia é que as pessoas vão também se relacionar com aquilo de maneira diversa. E essas telas que nos protegem, que nos aliviam desses impactos, desses choques, não entendi, não compreendi, foi estranho, eu já busco uma espécie de conforto, é aquilo que vai gerar, né, e reforçar esse narcisismo e favorecer essa expulsão do outro. Como, então, que reforça o narcisismo e como que faz essa expulsão do outro, sendo que a gente está conectado com milhares de pessoas, milhões de pessoas a todo tempo utilizando essas tecnologias? É só a gente começar a compreender, né, a partir de algumas reflexões. Quando você usa o celular, o contato que você tem com o outro não é de fato com um sujeito, com uma pessoa, mas é com um objeto. O perfil que a pessoa constrói de si não é um sujeito, não é visto dessa maneira, é visto como um objeto, é visto como algo ali que é para o seu consumo. A plataforma, ela pega aquilo que é seu e ela vai fazendo uma espécie de modelagem para que você não seja você, mas que você se torne um objeto que outras pessoas vão te consumir de alguma maneira, vão consumir os seus conteúdos, vão consumir as suas experiências, vão consumir aquilo que você tem chamado vida. Então, né, existe esses dois lados aí. O lado desse outro que ele não entra de fato na tecnologia, porque ao entrar na tecnologia, cada vez mais ele se torna um objeto. Por exemplo, aqui, né, eu sou um objeto para você. Embora a gente tente quebrar um pouco com isso, mas eu sou um objeto aqui para você, né? E você tem aí essa relação comigo de objeto, né? Eu não estou sendo um grande sujeito, né? Enfim, uma pessoa aqui, porque eu estou em todos esses conformes. E ao mesmo tempo, a tecnologia ela faz com que esse ambiente que você entre, chamado plataforma ou as plataformas, elas sejam o melhor possível para você, que reduza ao máximo a possibilidade de incômodos, de choque, ou aquilo que no campo da tecnologia, né, a gente chama de fricção. Né, porque as plataformas elas buscam entender o que é uma fricção, o que gera ali atrito, para que você consiga deslizar, né, você vai passando pela plataforma sem ter nenhum incômodo, sem ter nenhum desconforto, sem ter nada que vai fazer com que você pare e pense sobre o que você está fazendo. Até porque se você pensava, né, se tiver uma espécie de reflexão sobre tudo que você faz online, você não ficaria, às vezes, né, vou ali fazer tal coisa e aí pega o celular. E quando você vê, passou meia hora. Quando você vê, passou uma hora. Quando você vê, enfim, perdeu a noção do tempo. Por que você perdeu a noção do tempo? Porque a gente não está refletindo, a gente não está pensando enquanto a gente faz isso. E de fato, né, a gente já não costuma fazer isso também em muitas outras atividades da vida. Mas o celular, né, a tecnologia digital, ela tem essa capacidade de fato, e cada vez mais ela se aperfeiçoa nisso, de reduzir as tensões, de reduzir as fricções, de reduzir aquilo que faz com que a gente saia, com que a gente pare, com que a gente pense, com que a gente reflita.
Você consome não é informações de maneira geral, você consome opiniões, informações que vão se relacionar com você de uma maneira que você seja, né, fique mais tempo lá na plataforma que for, seja no Instagram, WhatsApp, WhatsApp não é tanto assim, né? Mas seria no TikTok, YouTube, todas essas plataformas têm essa relação. Então, você não consome as informações que outras pessoas consomem da mesma maneira. Você consome aquilo que vai ser para você, que vai reforçar o seu narcisismo. E aí, né, que a gente precisa chegar no último ponto desse vídeo, que é falar então sobre do choque ao like. Quando eu falei lá atrás, né, sobre a questão de maratonar séries, é só pra gente pensar um pouquinho, né, como a gente se relaciona, por exemplo, com esses conteúdos audiovisuais, né, com esses produtos audiovisuais que são as séries, os filmes, etc. O Netflix não te pergunta a sua opinião, ela não pede uma reflexão, ela só pede gostou ou não gostou, gostou muito ou não gostou, né, você recomendaria? Enfim, a maioria das plataformas elas pedem apenas isso, elas pedem apenas o like, né, elas pedem apenas aquilo que vai sinalizar de alguma maneira que segue para outra pessoa com um perfil mais ou menos parecido com você. Não o perfil inteiro, mas que tem ali algumas características que se assemelhe mais com as suas características, né? São os estratos, as estratificações que as plataformas fazem. Então, evita-se cada vez mais, né, essa ideia de você parar para refletir, você parar para pensar, você parar para de fato lidar com aquilo que você não entende. E você vai se relacionando então cada vez mais com o like. Então, se eu não me relaciono com as outras pessoas também, né, porque elas não são sujeitos, elas se apresentam para mim como objetos, né, as plataformas apresentam as pessoas para mim como objeto, então a minha relação com a pessoa também não vai ser de choque, né? A gente evita ao máximo esse tipo de relação. E quando eu digo isso, não quer dizer que não vai brigar, né? Porque também a briga não quer dizer que ela esteja sendo um choque. Você percebe, por exemplo, em discussões online, em brigas online, que a pessoa ela não está refletindo, ela não está pensando, ela está repetindo, repetindo, repetindo aquilo que ela já pensa. Ou seja, ela não está de fato entrando em atrito, ela não está de fato levando, né, sentindo algum impacto ou de alguma maneira refletindo sobre alguma coisa. Ela apenas está seguindo. E seguindo, 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 né? Ou seja, ela vai continuando sendo orientada pelo like, que é aquilo que vai reforçar o que ela já acredita, o que ela pensa e por aí vai, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é para entender, né, o quanto que essa nossa relação com a tecnologia, ela pode muitas vezes reforçar esse sentimento de que a gente não está de fato pensando, refletindo criticamente, porque de fato não estamos, né, não estamos. E reforça demais uma espécie de superficialidade, né, já que eu não entro em contato com este outro que é um sujeito, que é alguém que vai sentir, que vai né, acabar reagindo ou tendo uma vida de fato. Porque um objeto ele não tem densidade, né, assim, no sentido de vida, não tem qualidade no sentido de uma história. Ele tem apenas aquilo que você deixa, né, abandona, joga fora e, né, compra outro e consome outro e troca e vai seguindo a vida dessa maneira. Então, o quanto, né, que a gente vai percebendo que essa maneira como a gente tem se relacionado com a tecnologia, que abandona esses impactos, abandona a surpresa, abandona tudo isso que faz com que a gente pare, pense, transforme, faz com que a gente caia naquilo que a gente chama de dependência tecnológica, né? É esse pano de fundo, como eu gosto de falar, esse substrato para a dependência tecnológica, para que a gente acabe cada vez mais caindo nessas armadilhas da tecnologia. Novamente, não sustentando aqui um maniqueísmo anti-tecnologia ou um pessimismo sobre isso, mas que a gente não reflita sobre a nossa relação com isso. Não pense em como que a gente está usando isso e para que estamos usando. E se você tem interesse, né, em estudar sobre dependência tecnológica, você acha interessante estudar sobre tecnologia e se aprofundar nesses debates, eu indico que você clique aqui no curso, no link para a formação Ciberesquizo, que é uma formação sobre de ciberpsicologia e esquizoanálise. A gente está estudando dependência tecnológica com um viés crítico da esquizoanálise. E estou querendo formar uma comunidade bem interessante de pessoas curiosas, interessadas em estudar e discutir esse assunto. Bom, então vamos para a nossa conclusão.
Se o outro deixa de ser um sujeito e ele se torna um objeto, então ele se torna uma espécie de coisa. E essa coisa que é manipulável, trocada, abandonada, é aquilo que a gente teria, né, ou a gente poderia ter a possibilidade de reconsiderar, né, enquanto um sujeito. Por isso que eu gosto, né, de falar assim, muita gente pensa, tá tudo dominado, tá tudo perdido, tem aquele pessimismo, e eu não sei muito bem, porque são essas mesmas pessoas, são esses mesmos objetos, né? São esses objetos pra gente que também são pessoas e que elas não precisam permanecer dessa maneira, né? As plataformas não precisam permanecer dessa forma. A gente também não precisa permanecer nessa mesma relação. E quando eu digo aqui no precisar, é exatamente porque talvez nos faltem mais choques, né? Nos falta mais isso para que a gente possa refletir e transformar a nossa relação com as tecnologias. Então isso é sempre possível de ser feito, né? E a única certeza que temos dessas coisas todas é que vai se transformar. Se a nossa sociedade é orientada para isso que a gente está fazendo, vivendo e agindo e se comportando dessa maneira, talvez não vai ser assim daqui a 50 anos, 100 anos, sabe-se lá quanto tempo. A certeza que nós temos é que isso vai se transformar. E um dos pontos principais para isso é realmente que a gente volte, né, a se acostumar ou a enfrentar ou a lidar, né, com os desconfortos, né, a lidar com as dores, com sofrimentos e com aquilo que nos deixa fora do nosso eixo comum ou daquilo que o Byung-Chul Han vai chamar de, né, tentar sair dessa sociedade paliativa. Bem, se você gostou desse vídeo, né, não deixa o seu like, não esqueça, né, de deixar o seu like aqui e deixe também um comentário para a gente poder continuar a nossa conversa. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!